Muito obrigado novamente. Eu que agradeço e a gente pode até depois começar a fazer palestras sobre outros temas também de interesse. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Tá show. Eu vou te apresentar para o pessoal então, Mariana. Pode. Para quem não conhece a Mariana, ela é graduada em Ciências Biológicas em licenciatura pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e atualmente ela desenvolve trabalhos na área de biogeografia de tubarões a nível cosmopolita pelo Laboratório de Tratamento da Informação Espacial do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas. Ela trabalha voluntariamente com cartografia no Laboratório de Tratamento da Informação Biológica da PUC e participa do projeto de Biologia Marinha Bioicos, ministrando cursos, elaborando e revisando textos para publicação na revista biológica Marinha Bioicos, de divulgação científica. É um prazer, Mariana, espero que dê tudo certo, e a gente tem só a agradecer vocês a você e os bioicos, e é isso, fique à vontade. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Mariana Hausen Pinheiro e atualmente eu não tinha atualizado no currículo, eu sou diretora de mídias e patrimônio do Instituto Bioicos, porque a gente fundou o Instituto recentemente, então agora eu faço realmente parte da diretoria executiva do Instituto. E hoje eu vim aqui falar para vocês, em nome do Instituto, sobre biologia marinha, o mercado de trabalho, que é algo que muita gente tem interesse. Então, antes de começar, eu só gostaria de explicar um pouco o que é o Instituto de Biologia Marinha Bioicos, porque eu não sei se é todo mundo que conhece. O nosso instituto, ele tem o objetivo educacional de fazer divulgação científica da biologia marinha, da área das ciências marinhas, a fim de conservar os oceanos, porque a educação é uma ferramenta direta da conservação. Então, a gente acredita que por meio da divulgação científica a gente pode mudar as pessoas. O Instituto, na verdade, começou como um projeto em 2007, com cursos de extensão universitária. Depois a gente começou com a divulgação científica em 2016, pelas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, e também pela revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica. E agora, em 2020, a gente fundou o Instituto Bioicos. Agora a gente não é mais um projeto, nós somos um instituto. E também começamos com a parte do podcast e do YouTube. Ainda temos nossa principal forma de divulgação, que é a revista. Aqui é só um pouco para vocês entenderem como que a gente funciona, o nosso instituto. Nós temos toda uma diretoria, todas as áreas de divulgação, a revista, o podcast, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, porque a gente acredita que a educação pode transformar as pessoas em prol, né, da conservação. E nosso organograma é multidirecional, a gente tem um organograma horizontal, não é igual aqueles organogramas normais que nós sempre vemos, que é uma pirâmide. Aqui não, todo mundo está na mesma linha e todos conectados, não tem ninguém acima de ninguém, todos são igualmente importantes. Então, a nossa missão é de difundir o conhecimento científico para a conscientização das pessoas e também para a valorização do trabalho do biólogo marinho e de qualquer outra área nas ciências marinhas. Então, falando nessa parte de biologia marinha, vamos pensar nos oceanos, que é onde a gente começa o nosso tema. Os oceanos, o mar, sempre tiveram uma extrema importância na vida dos seres humanos, porque são esses ambientes que fornecem alimento, é onde acontece o comércio, tem turismo, muitos seres humanos utilizam eles para lazer. Também os mares foram, por uma grande parte do tempo, a principal forma de transporte do mundo. Então, o ser humano tem essa relação intrínseca com o mar. E existem muitos motivos para alguém ser biólogo marinho.
E isso pode surgir por essa relação intrínseca com o mar que a gente sempre teve. E também o mar desperta um fascínio nas pessoas pela sua beleza, sua imensidão, por ser um ambiente místico. Os organismos marinhos geralmente são bem diferentes daqueles que a gente encontra nos ambientes terrestres. Então, muitas pessoas vão começar a ter esse fascínio pelo mar e vão querer virar biólogos marinhos. Mas então, a biologia marinha é algo muito grande, tem muitas áreas, igual qualquer outro curso que você pegar. Nós sempre conseguimos afunilar cada vez mais em cada área, a fim de focar em uma linha de pesquisa, por exemplo. Então, por exemplo, na biologia marinha, a gente tem a ecologia, a gente pode estudar a ecologia, a zoologia, a conservação, a gestão de áreas protegidas, e dentro, por exemplo, da zoologia tem ictiologia, tem vários organismos, vertebrados, invertebrados, então a biologia marinha vai englobar isso tudo que está relacionado ao mar, então nós vamos ter várias áreas. Mas o que então um biólogo marinho pode fazer? A gente pode realizar pesquisa e também dar aulas em universidades. A pesquisa, que é a principal forma de trabalho que todo mundo conhece, né? Que é realizar pesquisa, seja em universidades, em institutos ou empresas privadas. Também podemos ser docentes em universidades e trabalhar em campo. No caso da docência e da pesquisa, é a área acadêmica que muitas vezes a gente ouve falar. Eu, por exemplo, eu optei pela carreira acadêmica, que é de dar aulas e realizar pesquisa. E o professor Douglas Peiró, que é o nosso fundador do Instituto, também optou por essa carreira acadêmica. Então, só dando um exemplo de pessoas, e tem muitas outras pessoas que também optaram por essa forma. A gente também pode trabalhar com conservação e reabilitação de animais marinhos, sendo que isso, muitos alunos da Bioicos trabalham, por exemplo, com essa área, e isso ocorre em institutos, como o Projeto Tamar, o Instituto Baleia Jubarte, Projeto Coral Vivo, o Instituto Baleia Franca, o Instituto Argonauta e muitos outros. Tem o Projeto Peixe-Boi. Então, esses projetos, institutos, geralmente estão focados nessa área de reabilitação e conservação de organismos marinhos ou de ambientes. Também podemos atuar com proteção e recuperação de áreas, ou então até restauração também. Então, a gente vai estar atuando diretamente nas unidades de conservação marinha, áreas de proteção ambiental. E então aqui, por exemplo, a gente tem uma foto aí de uma bióloga marinha atuando na restauração ou recuperação de corais. Então a gente vai poder, essa é uma das áreas que a gente trabalha. Nós também podemos atuar na educação ambiental, que é uma outra área que muita gente ouve falar também, conscientizando as pessoas sobre a poluição dos oceanos, os impactos antrópicos em todas as suas dimensões, mudanças climáticas, e isso é muito importante, lembrando que a educação ambiental tem 3 principais etapas: a mobilização, a conscientização e a sensibilização. Primeiro, a gente começa com a sensibilização, a gente tenta aproximar a pessoa afetivamente do problema ambiental, para a pessoa estar emocionalmente relacionada ali àquele problema. E depois vem a conscientização, que é a captura de informações, dados, por exemplo, o nível dos oceanos vem subindo em uma determinada taxa, ou então uma certa porcentagem de animais marinhos possuem plásticos nos seus organismos. Então, são dados, são informações.
E a pessoa só vai chegar na terceira etapa, que é a mobilização, que é o agir da pessoa em prol da conservação, quando ela tiver passado por essas outras duas etapas. Por exemplo, não adianta nada uma pessoa saber que os oceanos estão poluídos, ela sabe, ela tem informação, ela é conscientizada, mas ela não está afetivamente relacionada a esse problema ambiental, então ela não vai atuar para mudá-lo. Então, por isso que é muito importante essas três fases. E a gente, como biólogo marinho, a gente pode realizar atividades de educação ambiental, ter isso como um trabalho. E isso é uma das áreas que a Bioicos atua também, essa parte de educação ambiental, passando informação a fim de que as pessoas mudem. Porque a gente precisa muito, né, de conservar os ambientes, visto que cada vez mais a gente tem muita influência antrópica nos ecossistemas. Nós também podemos atuar com pesquisas, monitoramento de fauna, por exemplo, monitoramento de ecossistemas, e análises laboratoriais. Por exemplo, aqui na foto da esquerda, a gente tem um pesquisador realizando análises laboratoriais de algas. Então a gente também não necessariamente precisa ficar em campo, porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam do campo, apesar de que eu ache essa parte a mais legal, mas também tem a parte do laboratório, que é quando a gente vai pegar nossos dados, nossos resultados, para analisar e descobrir o que eles estão trazendo para a gente. E o mercado de trabalho? No caso, ele vem sendo favorável para a gente, como biólogo marinho, e a gente pode atuar em alguns lugares. Então, agora a gente vai entrar, eu expliquei anteriormente o como a gente pode atuar, e agora onde a gente pode atuar. Nós podemos trabalhar em universidades ou centros de pesquisa, realizando pesquisa mesmo, e isso podem ser privadas, universidades ou centros de pesquisa privadas, ou então governamentais. Também podemos atuar em empresas de ecoturismo, e isso é muito importante porque quando entra na questão da valoração ambiental, porque a gente consegue mostrar hoje que nós conseguimos lucrar economicamente viável manter um ambiente preservado do que destruí-lo. Já existem várias pesquisas de valoração ambiental que mostram isso, que as empresas de ecoturismo, o turismo no mundo, lucram mais do que, por exemplo, se você destruir a fim de extrair recursos naturais. Eu vou dar um exemplo dos tubarões. A gente já é provado que o mergulho, o turismo para visita de tubarões, o mergulho comercial, a fim de ver os tubarões, lucra muito mais do que a pesca dos tubarões. Então, essa parte do ecoturismo é muito importante, porque vai conservar e também vai ser economicamente viável, porque a gente também não pode deixar o econômico de lado, já que é muito importante para muitos governos, muitas populações. Então, essas empresas de ecoturismo é um lugar que a gente pode atuar e balanceia essas duas coisas, da conservação e também da conservação e também do lucro, da parte econômica. Fugiu a palavra. A gente também atua em projetos governamentais e privados para conservação marinha. Então, sempre existem vários projetos que lançam editais e a gente pode se aplicar e fazer pesquisa para a conservação marinha. E também podemos atuar em aquários. Existem vários aquários grandes ao redor do mundo, até nos pequenos também a gente pode atuar. Eu pensei nos grandes porque são onde geralmente a gente conseguiria ter mais valor no nosso trabalho, porque talvez existe ainda, né, muita gente que não valoriza o trabalho do biólogo, né? Mas então nos aquários
nós podemos atuar porque precisa ali de um biólogo marinho, de alguém que entenda o comportamento dos animais, a ecologia dos animais, as relações ecológicas, quais organismos podem ficar no mesmo aquário que os outros, a fisiologia, a alimentação. Então, é muito importante ter um biólogo marinho nessa parte dos aquários. E também a gente participa de pesca, de programas de pesca e cultivos marinhos. Por exemplo, o cultivo de camarão, essa parte semelhante à aquacultura. Que eles também dependem de um biólogo ali para observar os impactos, ou então observar qual época é melhor para realizar a pesca, para não impactar tanto, de acordo com a época de reprodução dos peixes, por exemplo. E os cultivos também, o biólogo vai saber as taxas populacionais para avisar o crescimento ali, que no caso do cultivo é o objetivo, mas também sem impactar, conservando essas espécies e as espécies que estão ali naquele ambiente. E também existem editais que contratam, né, que tentam procurar biólogos marinhos para atuar em empresas exploradoras de recursos naturais, como a Petrobras. Então, eles também contratam biólogos marinhos para estar monitorando ali a área, observando os impactos, observando se há declínio populacional de espécies. Então, muitas vezes a gente está tentando manter a conservação junto com a parte econômica também, visando também o lucro, mas sem deixar de lado a conservação. No entanto, é muito importante uma atenção do governo e da sociedade civil para valorizar o biólogo marinho. A gente precisa de mais financiamento, seja financiamento governamental ou privado, para projetos de pesquisa, porque é a pesquisa que é a principal base, assim, do nosso trabalho. Mesmo que a gente trabalhe em um instituto, muitas vezes a gente vai estar realizando metodologias de pesquisa. Então, nós dependemos desse financiamento. E, então, nós precisamos de quem nos financie, que seria o governo ou, então, empresas privadas. Então, é muito importante que a gente tenha atenção desses dois âmbitos. Mas, então, também recapitulando, eu falei como eu falei sobre o mercado de trabalho, o onde fazer, o como fazer. Então, como realmente fazer? A gente já sabe como atuar, mas onde podemos atuar, em quais empresas? Mas como realmente fazer a biologia marinha? Nós temos que estudar, o que é muito importante para qualquer área. A gente sempre tem que estar atualizado e com um estudo contínuo, porque como que você vai trabalhar em um projeto de pesquisa sem estar atualizado das metodologias, sem estar atualizado sobre a espécie que você vai pesquisar, porque isso depende muito para a gente conseguir realizar o melhor trabalho possível. Então, sempre estude e se mantenha atualizado. Também é importante a gente realizar cursos de extensão e cursos livres para conhecer mais aquela área que você está atuando. Também participar de estágios, realizar estágios, procure um estágio, mesmo voluntário. Eu sempre falo para todo mundo ir atrás e, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu não tinha nenhum estágio. O que eu fiz? Eu fui até um pesquisador que eu tinha interesse e falei, posso acompanhar seu trabalho? Não necessariamente é um estágio, mas eu queria só acompanhar, ver o que ele faz. E isso mostra, quando vocês fazem isso, mostra o interesse de vocês na área. E às vezes aquele pesquisador não tem uma vaga de estágio na hora, mas ele vai lembrar de você, porque você mostrou o interesse.
Então, faça isso, procure estágio, se não tiver vaga, pergunta assim, se você pode acompanhar o trabalho daquele pesquisador. E o estágio é muito importante porque é nele que a gente vai aprender na prática o que a gente quer realizar no mercado de trabalho. E a partir dele você vai saber se você vai descobrir se você realmente gosta daquela área ou se você tem interesse de mudar. Então, faça um estágio. Também sempre tenha contato com profissionais da área, igual você pode fazer isso pelo estágio, ou então só conversando com pesquisadores, perguntando o que eles fazem, para sempre conhecer mais sobre a área e também entender o que eles realmente trabalham, qual que é a rotina de trabalho, para você identificar se você quer mesmo entrar naquela área ou mudar, o que é totalmente tranquilo. Você não precisa necessariamente gostar daquilo, sendo que você teve uma experiência e não se interessou tanto quanto você achava. Nós também podemos participar de congressos, que é muito importante. Os congressos, eles disseminam muita informação para a gente, tem a parte de apresentação de trabalhos, que a gente pode aprender muito com as novas pesquisas, e aí já entra na parte da atualização, e também podem ser congressos online ou presenciais. As duas modalidades são muito interessantes. Os congressos online, por exemplo, são muito interessantes por disseminarem a informação. Eles têm, a gente conseguem acessar mais pessoas. Então, a gente tem acesso a qualquer congresso online. Então, a gente tem acesso fácil ao conhecimento sem sair de casa. Mas os congressos presenciais também são interessantes porque você vai conhecer um lugar novo e também pessoas novas. E talvez até mesmo naquele congresso, você pode ver algum projeto de pesquisa ou um pesquisador que você tem interesse e conversar com essas pessoas, mostrar que você está interessado, se tiver uma oportunidade, você vai tentar se dedicar para entrar. Então, é bom ter esse contato nos congressos presenciais. E, por fim, é muito importante a gente também realizar as especializações de pós-graduações, por exemplo, lato sensu e stricto sensu. Lato sensu é mais voltado para o mercado de trabalho e o stricto sensu é o mestrado e o doutorado, que a gente vai ter mais a parte da pesquisa. E quando você tem isso tudo, estuda, participa de cursos e congressos e estágios e se especializa na área, você vai ter uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, em relação às outras pessoas. Então, isso é muito bom. E, além do que, só complementando, você vai estar fazendo algo que você gosta. Mas, então, onde eu posso fazer uma faculdade de biologia marinha? Muitas vezes, o que o pessoal opta, que é o meu caso, o caso do professor Douglas, da Bioicos, muitas vezes a gente opta em fazer o curso de ciências biológicas ou de biologia, que aí vai ser a área completa de biologia, para depois se especializar em biologia marinha. E não necessariamente você tem que fazer uma pós-graduação em biologia marinha, pode ser em outra área, mas trabalhando com organismos marinhos, com algum tema relacionado ao ambiente marinho. Por exemplo, o professor Douglas, ele fez ciências biológicas normal, sem ser biologia marinha, e o mestrado e doutorado dele também não foram em biologia marinha, mas foi em anatomia comparada. Mas na anatomia comparada, ele trabalhou muito com os organismos marinhos. E ele sempre foi afunilando a carreira dele na parte da biologia marinha. E hoje ele é reconhecido pelo CRBio como especialista em biologia marinha e oceanografia biológica. Então, é possível você fazer isso. Eu também estou seguindo essa área da carreira acadêmica, não necessariamente com os cursos de biologia marinha, mas pesquisando, fazendo cursos, se especializando ali na biologia marinha.
a fim de ser um biólogo marinho. Mas se você realmente quiser fazer o curso de graduação em biologia marinha, a gente tem algumas universidades no Brasil, que não são muitas, que oferecem o curso de biologia marinha de graduação. A gente tem aí a Unesp, no campus experimental do Litoral Paulista, em São Vicente, em São Paulo. Temos a Unisanta, que é a Universidade de Santa Cecília, em Santos, em São Paulo. Temos a UFRJ, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. A FAMAT, a Faculdades Integradas de Maria Tereza, de Niterói, no Rio de Janeiro. A UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. A Univille, que é a Universidade da região de Joinville, que fica em Joinville, em Santa Catarina. E a UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Imbé, no Rio Grande do Sul. Então, aquelas são as universidades que têm o curso, mas vocês podem fazer só biologia ou depois se especializar em um mestrado e sempre especializando naquilo. Então, o importante é ter essa formação continuada, sempre estar tentando aprimorar a sua área. Então, faça estágios, faça cursos, participe de projetos. E os idiomas também são muito importantes, porque hoje em dia, a maior parte dos artigos que são publicados, a maior parte da informação está no idioma inglês. Então, é importante você conseguir aprimorar cada vez mais outras línguas para você ter esse acesso à informação e estar cada vez mais atualizado. O inglês é o principal, mas se você conseguir estudar outras línguas, é melhor ainda. Mas uma coisa que eu acho importante também ressaltar é que no início a gente vai realmente ter esse currículo generalista. Você vai tentar fazer de tudo, fazer estágios, cursos em várias áreas. E isso é muito legal, porque você vai aprender mais, vai conhecer um pouquinho de tudo, até você realmente descobrir com que área você quer trabalhar. Mas quando você descobrir a área que você quer trabalhar, é importante focar só naquela área, para você ser um especialista. Eu trouxe aqui o conceito de essencialismo, que é de um livro que chama Essencialismo, eu não sei se vocês conhecem, que fala que a gente não precisa gastar energia com coisas irrelevantes. Muitas vezes são coisas úteis, mas não são essenciais para nós. Por exemplo, eu gosto de biogeografia de tubarões, e apareceu um curso de anatomia comparada. Legal, é útil, é muito interessante, eu vou aprender mais. Mas será que isso é essencial para eu atingir o meu objetivo? Se fosse um curso de biogeografia, é útil e é essencial. Então, eu vou atingir o meu objetivo. Então, quando você já souber realmente a sua área, talvez, e já tenha um currículo mais formado, talvez não seja interessante você gastar muita energia em várias coisas. Eu estou falando isso porque a gente, como eu sempre estou em contato com os alunos de graduação lá no Projeto Bioicos, eu vejo muita gente que faz muito de tudo e acaba não focando no que eles realmente querem. Então, por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Quando vocês descobrirem o que vocês querem, tentem focar para vocês serem especialistas naquilo. Por exemplo, então aqui a gente tem o não essencialista. Ele gasta muita energia e vai ter pouca habilidade em muitas coisas. Vai ser bem generalista. Mas o essencialista, ele tem muita habilidade em uma única coisa, ou poucas coisas. Então, isso que a gente deve atingir mais para frente na nossa carreira acadêmica. E isso serve para qualquer coisa da vida também. Porque se eu quero estudar aqui tubarões, se eu ficar estudando, gastando
gastando energia com, sei lá, botânica, anatomia comparada, comportamento animal, sendo que o meu objetivo é biogeografia de tubarões, esse tempo que eu estava estudando botânica, nossa, é super interessante, eu gosto, e de verdade, eu gosto de estudar tudo. Mas esse tempo que eu estou estudando outras coisas, eu poderia estar usando para focar no meu objetivo. Então, eu penso isso como um jogo. Nos jogos, você sempre aumenta o seu level de skill, né? Você tem cada vez um nível maior de acordo com o que você treina. Então, eu tente sempre... Lógico que você vai ter outras áreas também que você gosta de estudar, mas tente sempre focar naquilo que você realmente quer. Então, tenha um currículo generalista no início, porque é importante você conhecer de tudo e também ter uma vantagem competitiva no início, porque tem muitas pessoas que não não participam de quase nada, então você vai ter uma vantagem que vai mostrar que você é dedicado. Mas quando você descobrir o que você quer, seja focado. E o mergulho, eu queria falar aqui que é uma parte que complementa esse nosso currículo também e é muito importante, é um instrumento muito importante para nós biólogos marinhos, porque é a partir do mergulho que a gente vai estar ali submerso no mundo marinho, que a gente vai conseguir pesquisar, estar próximo aos organismos que a gente estuda. Então, é importante realizar um curso de mergulho, nem que seja só o básico, o Open Water Dive. Pode ser só o básico, que já é o suficiente. Mas você vai precisar disso muito provavelmente para ser contratado e para realizar suas pesquisas na área de biologia marinha. Agora, da parte de especialização também, lá na graduação você vai fazer os cursos, estágios, igual eu falei antes, mas você não necessariamente precisa ser graduado em biologia marinha para ser um biólogo marinho. Você pode fazer as ciências biológicas. E na pós-graduação, você pode realizar a especialização, o mestrado ou doutorado, e também não necessariamente precisa de ser em oceanografia biológica para você ser um biólogo marinho. Por exemplo, você pode fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização em ecologia, ou em comportamento animal, ou em conservação. Só que aí, na hora de você escolher a sua linha de pesquisa, você vai escolher algo relacionado aos organismos marinhos. Então, por exemplo, eu vou fazer um mestrado em ecologia, mas eu quero estudar a ecologia de peixes. Ou então vou fazer alguma especialização na área de conservação e estudar áreas marinhas protegidas, ou unidades de conservação marinha. Então, é só você focar o seu estudo para a parte marinha, para você ser um biólogo marinho. Então, seja focado. Gaste sua energia com o que você realmente quer, estude, compre livros e corra atrás, porque... e não pense que você não consegue. Se o outro conseguiu, você também consegue. Por que a outra pessoa seria melhor que você? Se você correr atrás, você consegue. Eu acho que isso é para qualquer coisa na vida. E nós, no Instituto, por exemplo, nós oferecemos vários cursos de extensão, esses cursos livres, a gente tem curso de mergulho, de introdução à biologia marinha, manguezais, praias, raias e tubarões, tartarugas, cetáceos e assim vai. E também divulgamos informação, a gente tem a revista, que é basicamente um livro completo, cheio de informação, já com uma linguagem mais fácil, que pode ser absorvida tanto para quem já é da área, então ganha informações, mas também para quem é leigo e tem interesse em aprender mais sobre o mundo marinho. Então, informação tem, não só pela gente, mas tem muitos outros projetos, outros institutos, tem livros. Sempre vai ter informação e cursos a serem oferecidos. É só você ir atrás e tentar sempre estar atualizado e estudar, e se especializar.
Eu recebi algumas perguntas que a Sabrina tinha me passado, eu vou respondê-las aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, fiquem à vontade para me perguntar no final. Eu respondo tudo que eu conseguir, tudo que eu souber, eu posso responder. Então, as perguntas. Como começar na área da biologia marinha se é um assunto tão amplo? Eu costumo responder às pessoas que me procuram dessa forma que eu vou falar aqui para vocês. E isso pode ser para qualquer área. Você primeiro escolhe, isso é uma dica, né? Você primeiro escolhe um organismo que você quer. Se você não tem noção nenhuma da área que você quer, porque acontece, tem muita gente que não gosta de nada ou gosta de tudo, participe de várias áreas, vários estágios, vários cursos, até você realmente descobrir o que você quer. Por exemplo, eu descobri que eu gostava de tubarões quando eu ia nos aquários e via os tubarões, assim, lindos, os tubarões e as raias também. Eu acho que a forma que eles nadam me fascinam, sabe? São organismos maravilhosos. Então, quando eu vi esse brilho nos meus olhos, quando eu observava os tubarões, que eu tive certeza de que eu gostaria de trabalhar com os tubarões, e não com tartarugas, não com golfinhos, por exemplo, ou moluscos. Eu gosto muito, quando eu estou mergulhando, assim, eu fico muito feliz de ver, só que não é a mesma coisa com tubarão. Então, primeiro, descubra o organismo marinho que você quer trabalhar. Pode ser uma classe, pode ser invertebrados ou vertebrados, mas já é um começo. E depois de escolher, você vai determinar o que você quer estudar daquele organismo. Por exemplo, o tubarão. Não, vou pegar outro exemplo, porque só está ficando tubarão. As tartarugas marinhas. Você pode estudar a visão da tartaruga marinha, a anatomia da tartaruga, a conservação, a migração, o comportamento animal. Tem várias áreas que você pode estudar dentro de um único organismo. Então, você precisa de um organismo, de uma família, assim, para estudar, e do que você gosta. É ecologia, é conservação, é fisiologia. E aí você junta as duas coisas e aí você vai decidir o que você quer começar a focar. Eu quero fisiologia de tartarugas. Lógico que não é tão simples, mas vocês vão tentando ter várias experiências até achar o que vocês realmente querem. Lógico que também não precisa ser só um organismo. Tem gente que gosta de estudar, por exemplo, áreas protegidas. Aí você não precisa escolher um organismo, mas você pode determinar assim, eu gosto de conservação, eu quero estudar áreas protegidas. Então, eu acho que isso é mais, como começar, é mais tentar descobrir o que você gosta, e quando você descobrir, isso você vai descobrir participando de várias coisas, e ao descobrir, você começar a especializar. Qual a melhor forma de trabalhar na área? Então, outra pergunta que depende também, porque vai depender de como você quer trabalhar. Por exemplo, tem gente que gosta de dar aulas, aí já vai para a área da docência, ou então gosta muito da área de pesquisa, essa questão de pesquisar, ter resultados e discutir os resultados, então talvez seja na área da pesquisa. Tem gente que já quer só trabalhar, só ser um empregado. Então, talvez participar de algum edital de concurso. Então, vai depender do que você quer. Essa pergunta é relativa. Quantos anos se demora para formar um profissional da área? Pensando que um curso de graduação é uns 4 anos, lógico que vira 5, dependendo da faculdade, ou então as pessoas podem deixar algumas matérias, mas vamos considerar que um curso de graduação de biologia ou biologia marinha seja de 4 anos, mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, e talvez um pós-doutorado, então você vai acabar tendo mais de 10 anos para se formar um profissional da área,
realmente especialista, que entenda realmente da área. Porque não adianta nada você se graduar e não se especializar na área, nem que seja só estudando. Então, e essa especialização demanda tempo. Então, pelo menos uns 10 anos para ser um profissional da biologia marinha bem formado e com bastante conhecimento. O mercado de trabalho, ele é amplo? Então, como eu disse anteriormente, ele é bem amplo. Você pode participar em empresas de ecoturismo, em universidades, em centros de pesquisa, na parte da pesca e cultivo. Então, é bem amplo. E ainda mais, só na parte de pesquisa, é super amplo, porque imagina a nossa diversidade de espécies. Nós temos muitas espécies para ser estudadas, e igual eu falei anteriormente, em cada espécie você tem as áreas, você tem anatomia da espécie, conservação, ecologia, então acaba que vai ficando cada vez mais amplo. Quais as especializações que permitem que se trabalhe com a área? Então, eu também já respondi anteriormente, mas é bom reforçar. Você pode fazer qualquer mestrado, qualquer doutorado, não precisa ser em oceanografia biológica. Você pode fazer um mestrado em ecologia, em zoologia, em anatomia comparada, em fisiologia, mas é só você direcionar a linha de pesquisa ali para o ambiente marinho, que aí você vai estar trabalhando na área das ciências do mar, da biologia marinha, mas o seu mestrado não vai ser necessariamente uma oceanografia biológica. Quais os concursos públicos existem para essa área? Os concursos públicos é uma questão difícil, porque eles abrem, eles fecham, muitas vezes eles ficam fechados por muito tempo e não tem previsão para abrir. Então, é importante sempre estar atualizado nessa questão dos concursos, sempre estar verificando. Existem sites que compilam vários concursos e aí você pode estar se informando nesses sites. E os concursos também vão ser valorizados ou não, depende da época, depende da condição política que o país está passando. Então, essa parte é difícil. Eu já vi concursos, nós da Bioicos também conversei com o pessoal, a gente já viu concursos para a Marinha, para o ICMBio, para o IBAMA, isso tudo como biólogo marinho, para Petrobras, como para a prefeitura de algumas cidades litorâneas e como professores de universidades também. Então, é só ficar atento que às vezes sai uma ou outra digital para trabalhar como biólogo marinho. Um biólogo marinho pode atuar no resgate de animais? Sim, a gente atua nessa parte de resgate e reabilitação. Só que essa área de resgate e reabilitação vai precisar de necessariamente 2 profissionais, 2 tipos, o veterinário e o biólogo marinho. No caso do resgate e reabilitação de animais marinhos. O veterinário, ele vai participar mais da parte da saúde, quando precisar de intervenções cirúrgicas, ou a parte da nutrição. Então, toda essa parte assim que é mais saúde do animal é o veterinário que tem que fazer, o biólogo não pode. Mas o biólogo já vai participar da área de resgate, do entendimento do ambiente, do entendimento da biologia do animal, do comportamento. Então, nós vamos precisar desses 2 profissionais nessa área de resgate e reabilitação. E quais as instituições mais renomadas para atuar? Isso também depende. A gente não tem, assim, uma instituição que se destaque na biologia marinha aqui no Brasil. Existem vários projetos, institutos, universidades que você pode atuar, e isso vai depender também da área que você quer atuar e como, se você vai ser pesquisador ou você quer passar em um concurso. Então, por exemplo, a gente tem a Petrobras, algo renomado, assim, e eles contratam biólogos marinhos, ICMBio, IBAMA, os projetos como o Projeto Tamar, Instituto Balejo Bart, Projeto Coral Vivo.
Então, existem vários e vai depender. É melhor atuar no Brasil ou no exterior? Então, a gente geralmente desvaloriza o nosso país, mas talvez seja até bom ficar aqui, porque no exterior pode acontecer muitos problemas. Para a pessoa ir atuar no exterior, é muito. Para isso dar certo, é muito relativo. Se der certo, é muito bom, porque geralmente depende muito do país, né? Mas se você for para um país que investe em ciência, vai ser melhor do que aqui no Brasil, que a gente não tem tanto investimento. Mas então, para você atuar no exterior, vai depender do país, se tem esse investimento em ciência. Por exemplo, os Estados Unidos tem, o Canadá tem, a Austrália tem. Também vai depender sua capacidade de adaptar aquele ambiente, porque não adianta nada você ir e psicologicamente você não está adaptado, não estar em condições. Então, isso vai interferir no seu trabalho. Então, vai depender dessa sua capacidade de adaptação, mas eu acho que isso é tranquilo com essa questão da adaptação em ambientes do exterior, por experiência própria. Também depende da língua, você tem que estar adaptado ao idioma. Muitas vezes é fácil aprender, eu já vi pessoas indo, assim, trabalhar no exterior, ou apenas estudar no exterior, que não sabia nada, era um nível super básico, mas só de estar ali em contato com a língua o tempo todo, conseguiram evoluir bastante na língua. Então, essa parte da língua é algo a se pensar, mas não é não impede tanto de você trabalhar no exterior, porque você vai aprender naturalmente, então é tranquilo, mas tentem dar uma estudada antes de ir para o exterior. E também vai depender do país, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muita xenofobia com pessoas latinas, e também em outros países. Então, eu já vi pessoas que foram e me relataram que não conseguiram um estágio ou um trabalho simplesmente por não ser nativo, por não ser americano. Aí eles não conseguiram, foi mais difícil de conseguir, justamente por causa desse preconceito. Mas, tirando todas essas partes negativas, eu aconselho ir para o exterior, nem que seja para ter uma experiência. No caso só explicando um pouquinho para vocês o processo de seleção, no caso dos Estados Unidos, Austrália e Canadá, que é onde eu vi mais, que eu pesquisei mais, eles não costumam, para entrar em mestrado e doutorado, eles não costumam pedir provas igual a que a gente tem aqui no Brasil, que a gente faz uma prova específica da área que a gente está querendo. Lá, eles pedem para a gente uma certificação do inglês. Por exemplo, o TOEFL é uma certificação de inglês que a maioria das universidades pedem. Eu vi uma só pedindo o CAE, ou o FCE, do Cambridge, e também, além do TOEFL, alguns também pedem o IELTS. Então, é importante você ter esse certificado de inglês, que eles vão te pedir para você passar no application, que é essa parte de se aplicar para as universidades do exterior. Você vai precisar do seu histórico escolar do ensino médio e também o histórico da sua graduação traduzido por empresas americanas, por exemplo, que traduzem o seu histórico acadêmico de acordo com os padrões deles, porque a forma que eles dão notas para o pessoal são diferentes da forma que a gente dá as notas aqui no Brasil. Então, você tem que pagar uma empresa para realizar essa tradução do histórico. E aí você manda para a universidade. E também você faz uma prova que chama GRE no caso do mestrado e GPA no caso do doutorado, que é tipo um Enem aqui.
todo mundo faz. No caso do GRE, você tem que fazer 2 redações cada uma em 30 minutos. Aí tem uma prova de inglês, mas é muita interpretação, e uma prova de matemática. Então, não é uma prova de conhecimento específico, igual a gente tem aqui no Brasil. Eles fazem uma prova geral e você tem que sair com uma nota alta para ter uma vantagem competitiva para entrar naquele programa que você está interessado. E a última coisa, eles pedem, que é o mais importante, uma carta além das cartas de recomendação que eles pedem, isso é para quase todas as universidades, eles pedem uma carta de interesse, você tem que mostrar sua paixão por estar ali, você não necessariamente tem que falar seu currículo, eu fiz isso, fiz aquilo. Eles estão mais interessados em saber o porquê você quer entrar naquele programa, o seu interesse, sua paixão de estudar biologia marinha, do que o seu currículo. Então, também tem a carta. Então, esse processo de entrar em programas do exterior é difícil, mas se a pessoa tiver realmente interesse, se focar, se estudar para isso, consegue. A última pergunta é se existe alguma concorrência com a oceanografia, no caso da biologia marinha. Então, a oceanografia ela é dividida em 4 áreas principais. A área da oceanografia física, a química, a geológica e a biológica. E aí, dessa parte da oceanografia biológica, a atuação dessa parte é muito similar à atuação do biólogo marinho. Então, algumas coisas realmente vão sobrepor, os 2 profissionais podem estar atuando, então pode ter uma concorrência, sim. E eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Mariana, antes das perguntas, eu quero te agradecer. Agora, nesse finalzinho, a gente tem uma enxurrada de perguntas aqui no chat, e eu vou pedir para a Gabi ler para você, enquanto a gente está aqui no finalzinho, e eu já vou liberar para o pessoal o link para o certificado. E aí, se você puder responder, a gente tem bastante perguntas aqui, e eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, gente. Oi, Mariana, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Boa noite, sim, consigo. Maravilha. Acredito que algumas perguntas vão acabar sendo repetidas ou foram respondidas ao longo da palestra, mas de toda forma eu vou ler todas elas para reforçar também o que você falou. A primeira pergunta foi do Miguel, ele perguntou, para participar do instituto, não só esse como outros institutos no geral, é necessário tirar a carteira do CRBio? Não, por exemplo, no Instituto Bioicos, não necessariamente tem que ter o CRBio, até porque muitas pessoas que trabalham no nosso instituto são pessoas de graduação, é como se fosse um estágio voluntário, então você não teria uma carteira do CRBio, não tem como porque você não é graduado. Quanto aos outros institutos, eu já não sei, porque, né, eu não estão tão integrada lá, mas eu acredito que não seja necessário, principalmente quando seja trabalhos voluntários, mas se você for realmente atuar como um biólogo, aí talvez seja necessário, mas aí vai depender do instituto. Eu sei falar com propriedade mais do nosso, que a gente não precisa, a gente está interessado em pessoas dedicadas apenas para disseminação do conhecimento científico. Maravilha. A próxima pergunta foi do Arthur. Ele perguntou se o Instituto Bioicos tem parceria com o Instituto de Oceanografia da USP. De oceanografia, a gente já teve algumas pessoas que trabalharam para Bioicos que participavam desse instituto. Só que acaba que a gente não tem, pelo menos desde quando eu entrei, eu não vi nenhum projeto assim específico relacionado. Se alguém tiver interesse também em fazer essa parceria, associar os projetos e quiser conversar comigo depois, é muito válido, é bem importante. Mas necessariamente com o instituto lá da USP, eu não lembro. Eu sei que teve pessoas que trabalhavam lá e também trabalhavam na Bioicos, mas não foi uma parceria necessariamente entre os institutos. Perfeito. A Mariana perguntou se ela pode ser uma divulgadora de conhecimento através do instituto, mas estando em outro estado.
No caso dela, em Minas, como se fosse uma parceria para educação ambiental, coisas relacionadas a essas atividades. Sim, no caso do Instituto Bioicos ou qualquer um, como não dá para saber, eu vou falar pelo Bioicos. Então, eu sou de Belo Horizonte. Eu consigo muito bem atuar aqui na parte da conservação, da disseminação do conhecimento científico, mesmo de longe. Eu até gravei um podcast outro dia falando disso. Como que você pode trabalhar com a biologia marinha estando fora do litoral? E tem como, é só você, mesmo que não seja aqui no Instituto, só respondendo, no nosso Instituto você consegue trabalhar em qualquer estado brasileiro. A gente tem gente lá da Amazonas, eu acho. E também do Brasil inteiro, e muita gente de Minas, tem muita gente que não mora no litoral. Então, para bioicos, a gente aceita. Mas mesmo que não seja uma pergunta relacionada ao nosso instituto, nós conseguimos, qualquer pessoa consegue trabalhar com a biologia marinha, mesmo longe do mar. Lógico que perto do mar a gente tem mais opções de pesquisa, de coleta, de monitoramento, tem essa relação, né, com o mar. Só que, por exemplo, se você não tem essa oportunidade, você pode realizar pesquisas de revisão bibliográfica, o que também é muito importante, é muito válido, você aprende muito. E até com a revisão, você pode, que foi um dos projetos que eu fiz, com a revisão, você pode gerar informações para outros tipos de pesquisa, e você pode estudar, realizar essa educação ambiental, divulgação científica. Então, existem formas, sim, de trabalhar com biologia marinha longe do mar. Aí é isso. Show. Eu acho que nessa mesma linha do que você estava falando agora, a Agatha perguntou se os biólogos marinhos precisam estar viajando sempre, ou se eles podem atuar num lugar fixo. Uhum. Aí no caso vai depender do trabalho, né? Por exemplo, se for só a divulgação científica, ótimo, você consegue ficar em casa, trabalhar com revisão bibliográfica em casa, em qualquer lugar. Mas se for algum projeto que depende muito da metodologia do projeto, que depende de um monitoramento, alguma coisa assim, aí você vai ter que ficar viajando. Eu, por exemplo, consigo trabalhar tudo aqui. Eu só viajo para Ubatuba, que é a base da Bioicos, quando nós temos cursos presenciais ou alguma reunião. Porque as pesquisas que eu realizo não tem nenhuma metodologia assim que dependa da observação direta do ecossistema marinho ou dos organismos. Então, vai depender. Certo. A Nathalie falou que ela está finalizando um mestrado em microbiologia e se ela conseguiria fazer um doutorado direto envolvendo a biologia marinha, ou se teria que fazer um outro mestrado na área. Uhum. Olha, pelos editais que eu já vi, você consegue fazer. Eles não colocam como requisito o mestrado naquela área. Você pode fazer o doutorado em qualquer área, mesmo sendo que se você tiver o mestrado antes. No caso aqui do Brasil, só que já tem algumas universidades do Brasil que deixam você sair da graduação e ir direto para o doutorado, só que são poucas, eu não lembro quais são, acho que são as de São Paulo. No exterior, eles já deixam você ir direto para o doutorado, sem fazer mestrado, então isso já é mais tranquilo. Mas mesmo que você faça um mestrado em uma área totalmente diferente, você consegue, sim, fazer o doutorado lá na biologia marinha, porque você vai ter esse título de mestrado, só que vai fazer o doutorado em biologia marinha, que eles não têm, assim, requisito mestrado em biologia marinha, né? Então, acho que dá. Certo. A Mila, ela perguntou como que você vê o biólogo marinho em âmbito internacional, referente à valorização da profissão e oportunidades de trabalho. Uhum. Eu acho que em alguns países é muito melhor do que aqui no Brasil, justamente por esse investimento em ciência. Igual eu falei antes, os Estados Unidos eu vejo que investe muito, o Canadá também, a Austrália, principalmente nessa parte de biologia marinha.
talvez a África do Sul, isso eu já não tenho certeza, porque eu estive lá e o país não é tão desenvolvido quanto o Brasil, lá na África do Sul. Só que em relação à biologia marinha, talvez eles tenham mais investimento do que nós. Eles têm vários institutos bem renomados na parte de tubarões, que é a que eu conheço mais. Então, são esses países que eu conheço. Eu já vi muito investimento ali na Europa também, só que aí já não era com algo que eu trabalhava. Eu acho que a Europa investe muito em ciência. Mas já a parte aqui da América do Sul, América Latina, eu acho que é tudo basicamente igual ao investimento do Brasil. Aí eu já não tenho tanta propriedade para falar, teria que pesquisar. Só que mesmo se você conseguir fazer um mestrado, um doutorado em outro país, eu acho que é muito válido, porque você aprende uma outra língua, uma outra cultura e vai estar pesquisando da mesma forma a biologia marinha. Então, é isso. O Leonardo perguntou o que já foi desenvolvido de trabalho para eliminar o plástico do mar. O plástico? Nossa, isso eu não tenho propriedade para falar. A gente tem alguns artigos lá na revista de Biologia Marinha de divulgação científica que falaram do plástico. Eu não lembro se tinha alguma metodologia, essa questão assim de metodologia específica para retirar o plástico do organismo, eu não sei. Eu já vi o plástico sem ser microplástico, tipo plástico macroplástico, né? Tipo garrafa, vasilhas e tal, sendo retirados por grandes redes que eles colocam assim no mar e fazem tipo varrem o oceano e aí conseguem capturar todo aquele resíduo que está flutuando. Então, pelo menos consegue tirar uma parte. Eu não sei se isso tem muito investimento, eu acho que é válido, porque consegue tirar uma parte, mas deveria fazer assim em muitos lugares, porque tem muitos lugares sendo assim poluídos. Só que essa metodologia tira apenas aqueles resíduos sólidos que estão flutuando. Não levam em conta os resíduos sólidos que estão lá no fundo do mar, que já afundaram, ou os microplásticos. E aí essa é a única metodologia que eu lembro, mas específico assim eu não sei. E eu sei também que só existe também a parte da educação ambiental, que a gente tenta evitar que esse problema ocorra. E aí é isso. Só acredito que deu para ter uma ideia em relação ao que ele perguntou. A Ana Carolina perguntou sobre remuneração do trabalho do biólogo marinho. Eu também não sei, eu acho que vai depender muito do trabalho que você vai estar realizando. Por exemplo, se você for um contratado, eu não consigo falar números, isso teria que pesquisar. Mas se você for um contratado, você já vai ter aquele valor fixo, né, das empresas privadas ou então das entidades governamentais. Mas se você atuar por conta própria ou em um instituto, talvez você tenha mais oportunidade de remuneração por meio de cursos, palestras, até que palestra geralmente é voluntário, mas por meio de cursos, produção de livros, acho que é alguma coisa assim. Então, você tem mais perspectiva de crescer economicamente. Talvez, depende muito do projeto e do instituto que você cresça, que você esteja participando e que você cresça junto com o projeto. No caso, eu ia falar, eu esqueci, mas era nessa questão de quem é empregado. Eu acho que quem tem uma maior graduação também, doutorado, vai ser muito melhor remunerado e vai ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Então, é importante ter doutorado, pós, especialização. Show. O Carlos perguntou se existe engenheiro ambiental atuando na área de biologia marinha. Engenheiro ambiental tem.
Eu acho que tem sim. Eu não sei exatamente o que o que a engenharia ambiental permite atuar, né? Porque eu não sou dessa área. Mas se o engenheiro ambiental voltar as suas atuações para o ambiente marinho, ele vai estar atuando nessa parte marinha. Talvez não necessariamente como um biólogo, porque ele não vai ter propriedade de entender os organismos marinhos, né? Mas ele pode fazer, por exemplo, uma especialização na área da biologia marinha. Ele é um formado talvez em engenharia ambiental, mas vai fazer um mestrado em oceanografia biológica. Eu acho que isso é possível. E também, por exemplo, o nosso professor de mergulho, ele é um engenheiro. Eu acho que, se não me engano, é engenheiro ambiental ou de alguma outra engenharia. E ele atua na biologia marinha, nessa parte, assim, do mergulho, como engenheiro ambiental. A Carolina perguntou como que é o mercado de trabalho quando a pessoa termina a graduação, sem ter dado início a um mestrado ou doutorado. Olha, se você não fizer um mestrado ou um doutorado, você pode tentar aplicar para os concursos, mas tem que ver os requisitos, se eles não têm uma pós como requisito, e também tem que estudar bastante, né, que os concursos são bem concorridos. Eu acho que com um mestrado, um doutorado, uma especialização, você vai agregar mais conhecimento. Mas você pode fazer isso à parte, você pode estudar sozinho. E eu acho que você também pode atuar em algum instituto, em algum projeto. Perguntar se eles contratam pessoas, ou mesmo que comece como trabalho voluntário. Você consegue, sim, entrar, mesmo depois, assim, logo depois de graduar, apenas com graduação, já começar a trabalhar na área. Aproveitando o gancho dessa resposta, a Daniele perguntou se o Bioicos tem algum tipo de estágio voluntário, ou se são só cursos pagos. Não, a maioria das coisas são voluntárias. Tipo, a gente tem uma equipe de podcast, uma equipe de Instagram, de fazer arte no Instagram, publicar, a equipe de produção da revista, o YouTube. A gente sempre precisa de bastante gente. Então, se tiver interesse, pode entrar em contato, pode entrar em uma dessas áreas, porque são essas as formas, as redes sociais, o podcast, o YouTube, a revista, que são atividades do Instituto. Os cursos, eles são oferecidos por uma startup que financia o Instituto, que é a Bioicos Cursos. Aí a gente realmente cobra pelos cursos para conseguir sustentar o Instituto. Mas as atividades que o Instituto realiza são todas, a maioria é voluntária, né, porque a gente não tem financiamento, apesar da gente estar procurando, e também a gente dá certificado como se fosse um estágio voluntário, e a gente dissemina toda essa informação que a gente produz, gratuitamente, assim, para qualquer pessoa. Maravilha. Ainda nessa linha de estágio, o nosso querido professor Carlos de Zoologia, ele perguntou se vocês aceitam pessoal para estágio, qual que é o procedimento e se tem como a gente acertar uma parceria com a São Judas. Uai, a gente pode conversar algum projeto, né? Depois pode entrar em contato comigo para a gente pensar. Nossa, porque parceria é muito bom, né? Sempre que der, assim, é bom. Talvez a gente possa fazer algum ciclo de palestras, ou vocês trazerem algo para a gente também. Não sei, a gente pode pensar. Mas processo de estágio, a gente vai de acordo com a nossa demanda. Por exemplo, a produção de artigos da revista, a gente fez um edital já faz um tempo, em que a gente publicou lá e perguntou quem tinha interesse. Aí muitas pessoas se aplicaram, passaram por esse edital, a gente avaliou e selecionou os candidatos. Aí essas pessoas agora são colaboradores fixos. Mas você pode ser um colaborador voluntário. Os fixos são voluntários, mas você pode ser um colaborador assim, eu quero fazer um artigo.
escreve e manda para a gente publica. Tá? Você não vai ter o certificado de estágio, né, de participante, assim, do Instituto, mas você vai ter um artigo em uma revista já. Claro que não é uma revista científica, igual essas que a gente publica nossos artigos mesmo, que a gente realiza na faculdade, mas essas revistas de divulgação científica também valem ponto para mestrado, doutorado, para o currículo. Então, você pode estar mandando um artigo para a gente que a gente publica na revista. Passa por um processo de revisão, é quase assim, mais de um mês de revisão, porque passa por vários revisores e também entra na fila de publicação. A gente publica 3 artigos por mês. Então, essa é uma forma que vocês podem entrar. E se surgir algum dia um edital, esses editais assim de estágio de colaboradores, a gente sempre divulgaria assim no Instagram, nas nossas redes. Por enquanto não tem nenhum aberto. Se vocês tiverem interesse na parte do Instagram e do YouTube, eu estou precisando de pessoas, como diretores de mídias e patrimônio. Então, se alguém tiver interesse nessa parte de produzir artes, produzir conteúdo para o YouTube, quem souber editar áudio, editar vídeo, porque acaba que não entra muito na parte da biologia marinha, mas da parte do design, que eu também estou fazendo um curso disso. Mas aí, essa parte do design, eu estou fazendo o curso, mas a gente não tem como requisito que a pessoa tenha um curso de design para trabalhar com a gente nessa parte, mas a gente quer o interesse das pessoas e a dedicação. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar nessas áreas, eu até estava pensando em lançar um edital, mas eu não vou lançar, então vou esperar ver se alguém tem interesse, porque eu queria uma pessoa para ajudar nessa parte que a gente está precisando. Se não tivesse, se ninguém me procurar por essas semanas, eu acho que eu já vou lançar um edital lá no Instagram. Porque, como eu disse, a gente tem essas demandas assim pontuais. Tá precisando de alguém ali ou em outro âmbito do projeto. Então é isso, a gente vai, quando precisa a gente divulga, mas não é algo assim constante, porque a gente deixa os colaboradores fixos, a não ser que algum saia. Muito legal. Nessa linha da revista, a Marcela perguntou se tem que assinar a revista de vocês ou se ela é gratuita. Ela é gratuita, ela tem, como se fosse um site online, né? É um site online, você entra lá no site nosso, eu pus aqui, né? Aqui, ó, isso. bioicos.com.br, lá tem todas as coisas que a gente realiza e tem a parte lá, tem os podcasts lá também, mas aí tem a parte lá da revista. Você entra, aí a última parte lá embaixo é os artigos. Você clica e lê qualquer coisa que você tem interesse. Você pode ir naquela caixa de texto de busca e pesquisar baleias, golfinhos, tubarão, o que você tem interesse, que aí vai aparecer os artigos para você. E a gente também compila os artigos em volumes. Então, a revista tem volumes. Ela tem volumes igual uma revista científica também tem. E aí, esses volumes ficam lá disponíveis para você baixar gratuitamente. Uma outra coisa que eu estou lembrando aqui, se você tiver interesse, a gente tem grupos no WhatsApp e no Telegram que a gente publica toda semana informações sobre a biologia marinha, que é uma forma também da gente divulgar o conhecimento científico. Por exemplo, hoje eu publiquei sobre tartarugas, falando alguma coisa assim, informações curtas, mas que agregam o nosso conhecimento nessa área das ciências do mar. Então, se alguém tiver interesse também, vocês podem entrar nesses grupos do WhatsApp e do Telegram. Ou, para entrar, a revista, vocês têm acesso gratuito lá no site. Vocês podem baixar, ou então só ver os artigos no próprio site da revista. O Augusto, ele perguntou, se eu fizer zoologia, eu posso atuar como biólogo marinho? Pode, se você fizer um mestrado em zoologia de vertebrados, zoologia de invertebrados, ou só zoologia, que eu já vi, assim, alguns mestrados com
essas nomenclaturas. Você pode atuar assim como um biólogo marinho, basta você, igual eu falei antes, focar a sua linha de pesquisa para os organismos marinhos. Você vai, é bom zoologia, sabe? Você vai aprender de tudo, e todas as classes de animais têm representantes marinhos. Acho que todas, né? Então, você vai ter um conhecimento zoológico, que às vezes a pessoa tem interesse nessa área de zoologia, mas você vai, no seu projeto lá de mestrado, por exemplo, doutorado, vai ser um projeto de zoologia na parte de um organismo marinho específico. Aí é só você focar. A Rebeca, ela falou que faz biologia marinha na Unesp do Litoral e que ela quer saber se quem está na graduação pode publicar artigo científico ou só quem está no mestrado ou doutorado. Não, pode ser qualquer pessoa, no caso da Bioicos, né? Mas eu acho que até em revistas científicas, basta você fazer um projeto e publicar. Mas no caso da Bioicos, a gente aceita qualquer pessoa que tem interesse. Mesmo se a pessoa nem estiver fazendo biologia, se ela conseguir explicar um conteúdo de uma forma certa, com qualidade, e também passa por revisores, a gente tem 4 revisões, e nessas revisões a gente pode acrescentar informações, tirar informações que talvez estejam erradas, e acaba que o artigo vai ser publicado. Então, você não precisa ter nenhuma formação, assim, tipo, não. Geralmente, acaba que os artigos que são aceitos são do pessoal da biologia. Mas você não precisa estar graduado na biologia. Você pode escrever um artigo para nós, a gente vai escrever junto com vocês, adaptar, para passar por todo esse processo de revisão até ele ser publicado. O Miguel, ele mandou uma mensagem aqui no chat, não chega a ser uma pergunta, mas eu acho válido dar essa passada para você. Ele falou que ele tem muita vontade de trabalhar com tubarões, mas não sabe onde nem como trabalhar com eles. Uhum. Olha, eu também fico meio perdida, porque eu tô no início dessa carreira nos tubarões, mas você pode, por exemplo, que foi o que eu fiz, eu consegui adaptar um projeto de pesquisa na área de biogeografia, mas aí eu escolhi um organismo. Eu quero estudar os tubarões. Então, a gente conseguiu adaptar essa parte, um tema, por exemplo, ecologia. Às vezes a gente consegue algumas oportunidades, assim, às vezes tem um professor que trabalha com uma área que você goste, tipo ecologia, mas você não quer estudar ecologia lá na PUC, que é onde eu sou formada, tem muitos professores que trabalham com ecologia de anuros. Mas se eu quisesse chegar para a professora e falar, professora, você me ajudaria a fazer um projeto de ecologia usando essas mesmas metodologias de pesquisa que você usa para os anuros, mas um projeto de ecologia para tubarões, aí talvez eles aceitem. Isso vale para qualquer outra área, né? Porque a gente, assim, principalmente quem mora fora do mar, é meio difícil. Mas também, aqui no Brasil, eu sei que tem as universidades de Pernambuco, elas elas têm mais projetos voltados para essa área, e também tem o GEM, que é o Grupo de Estudos de Elasmobrânquios, aqui do Brasil, da Amazônicos. Eu esqueci qual que é exatamente o nome da sigla, o que significa a sigla, mas é GEM. Eles trabalham com essa parte de tubarões. Então, seria onde eu começaria. Mas, assim, específico, eu ainda não sei. Eu posso até pesquisar, porque um dia eu vou chegar a pesquisar sobre isso mesmo. Muito legal. E a última pergunta dessa rodada, você disponibiliza esse link do WhatsApp aqui no chat? É o link do WhatsApp que você tinha comentado do Bioicos. Aham. Calma, deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora.
Eu faço assim, a Sabrina, vocês têm contato com ela, né? Ou vocês, Sim, ou não sim. é, ou não é todo mundo que está assistindo a palestra que é da faculdade, que tem Não, porque então, aí eu nem todo poderia, mundo é da faculdade, mas a gente consegue repassar para o pessoal, a gente disponibiliza no Drive, que fica junto com as palestras, e no e-mail. isso, quando vocês mandarem o certificado, pode ser também. Eu vou passar, então, para a Sabrina, que eu tenho o número dela, aí eu passo o link dos grupos, e aí vocês têm acesso tranquilamente, tá bom? Aí fica mais fácil, que agora eu não vou conseguir até abrir o WhatsApp. Maravilha. Muito obrigada, Mariana. Vou passar a bola agora para o Lucas, só para a gente finalizar a palestra. Mariana, muito obrigado mesmo. Eu vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho e eu vou fazer mais duas perguntas dentro de uma só para você. Como você falou que você trabalha diretamente com divulgação científica, e é uma área que eu gosto bastante, eu tenho um certo interesse, eu queria saber de você, como é que você vê essa área e qual a maior dificuldade que você acha que existe hoje, na divulgação científica? O que você, do ponto de vista dentro do Bioicos e pessoal, o que você acha mais difícil de fazer dentro disso? Se é o alcance, se é colocar em prática, o que você pode falar um pouquinho sobre essa área? Eu acho assim que a divulgação científica ela é super importante, né? Porque tá ligada com a parte da educação ambiental mesmo, que você vai passar informações para o público, vai tentar sensibilizar em prol da conservação, tentar fazer com que eles tenham uma mudança ali. Então, acho que ela é eficiente nessa questão. Só que o problema é que nem sempre a gente atinge todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente atinge alguém, geralmente é alguma pessoa que já está procurando essa informação sobre a biologia marinha. Por exemplo, um engenheiro, sei lá, algum advogado, às vezes não tem nada a ver com o mar, eles não vão entrar no nosso site para procurar. Então, talvez tenha essa barreira dessa informação chegar em pessoas de outras áreas, que não seja da biologia. Lógico que tem exceções, né, mas eu vejo assim que qualquer pessoa que trabalha com essa divulgação científica atinge mais as pessoas daquele âmbito. E no caso, o bom da divulgação hoje em dia é que a gente tem muitas oportunidades, assim, muitas ferramentas. A gente tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter. A gente tem o YouTube, que também muitas pessoas assistem os vídeos. Tem a possibilidade de podcast, possibilidade de site, essas possibilidades de grupos, seja no WhatsApp ou no Telegram e etc. Então, a gente tem muitas ferramentas para atingir o máximo de pessoas possíveis. Por exemplo, eu não uso Twitter, mas eu uso o YouTube. Então, eu vou estar sendo atingida pela informação, mas talvez a pessoa que só use o Facebook também esteja conseguindo aquela informação. Então, o bom da divulgação científica é isso, eu acho que ela está crescendo. Eu acho que o importante é realizar a divulgação científica de maneira com qualidade e que seja sério, sabe? Você não vai começar a divulgar algo que você não tenha propriedade para falar, algum tema, sem uma revisão de outra pessoa, porque às vezes duas pessoas, né, vão conseguir passar aquela informação melhor, planejar, organizar aquela informação que vai ser passada da melhor forma que o leitor ou ouvinte vai conseguir para entender. Então, é isso. Tá certo, então, Mariana, eu agradeço muito a sua participação, eu espero de verdade que você possa voltar mais vezes, e a gente está muito feliz com a palestra, foi ótimo, espero que todos tenham gostado também, e com isso a gente encerra por aqui, agradecer mais uma vez todos que assistiram,